Boa noite. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês entenderem. Eu tenho certeza que vocês vão entender, porque eu vou explicar bem fácil, bem didático, tá? Presta atenção. Hipertensão arterial, pressão alta, não é, na maioria das vezes, a verdadeira doença. O que eu estou querendo dizer? Hipertensão arterial é um sinal de que existe alguma coisa errada no organismo. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que a pressão do João, da Maria, do fulano, do ciclano está alta? Por que a pressão subiu? Por que antes estava normal e agora não está? Porque se você simplesmente abaixa a pressão com remédio, mas não procura a causa do porquê que a pressão subiu ou do porquê que a pressão está alta, você controlou apenas um número. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha só, você não necessariamente resolveu o problema, certo? Então, vamos aos fatos para vocês entenderem o que eu estou explicando. Por exemplo, o ácido úrico elevado reduz a disponibilidade de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então, se reduz a produção de óxido nítrico, o vaso vai ficar contraído, favorecendo vasoconstrição. Outra coisa, ácido úrico elevado favorece disfunção endotelial, que é a camada que reverte os vasos sanguíneos, e contribui para o aumento da pressão arterial. Eu posso falar para vocês que uma das maiores causas no mundo, se não for a maior, que eu tenho percebido, de pressão alta é ácido úrico elevado. Outra coisa, então assim, se a gente diminuir o ácido úrico, você vai ter mais disponibilidade de óxido nítrico, então mais vasodilatação. Vasodilatação, a pressão cai. Outra coisa, deficiência de magnésio, extremamente comum na população, ainda mais no Brasil. A deficiência de magnésio prejudica o relaxamento da musculatura dos vasos, favorecendo o quê? Vasoconstrição, certo? E aumenta a resistência vascular periférica total. Por exemplo, hipotiroidismo, outra causa, hipotiroidismo, principalmente quando o T3 livre está baixo, reduz a produção de calor, diminui a temperatura corporal, aumenta a vasoconstrição periférica e o T3 baixo está frequentemente relacionado com pressão alta. Porque o T3 baixo leva ao aumento da pressão arterial, especialmente da pressão diastólica, por conta de vasoconstrição periférica. Por que tem gente com T3 baixo, né, e sente intolerância ao frio e extremidades frias? Por causa de vasoconstrição. Quando você tem vasoconstrição, o sangue sai da periferia e a pessoa sente frio nas extremidades. Vitamina D baixa, a pressão sobe. Por quê? Vitamina D baixa ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, favorecendo retenção de sódio e água lá no rim, contribuindo para a hipertensão arterial em muitos pacientes, porque aumentando a retenção de sódio e água no rim, se aumenta a volemia. Quanto mais alto o volume dentro do sistema cardiovascular, maior a pressão arterial. Resistência à insulina e hiperinsulinemia, insulina alta, faz com que o rim retenha mais sódio e água. Resultado, aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, da pressão arterial. Não é coincidência que pacientes com síndrome metabólica frequentemente também sejam hipertensos. Vocês estão entendendo? Outra coisa, baixos níveis de testosterona, com T de tatu, também contribui para a hipertensão. Por quê? Piora a função endotelial e menor produção de óxido nítrico, reduzindo a capacidade de vasodilatação. Percebe o padrão? Não existe uma única causa para a hipertensão arterial, existem dezenas. Eu estou falando as principais aqui. Obesidade, ansiedade, né? Agora deixa
eu contar um caso que merece, porque marcou hoje o meu dia. Há cerca de uns 7 meses atrás, 8, enfim, eu atendi um paciente usando ou mesartana 40, que é um bloqueador do receptor da angiotensina, e amlodipina, que é um bloqueador de canal de cálcio. O que é isso? 2 remédios para pressão alta, e na dose máxima, 40 mg de olmesartana e 10 mg de amlodipina. Mesmo assim, a pressão dele se mantinha 14/9, 15/10, e ele falava, gente, eu não estou entendendo porque que minha pressão está alta, eu estou tomando dose máxima de olmesartana, dose máxima de amlodipina, minha pressão ainda está alta. Quando eu investiguei a causa da pressão dele, eu encontrei ácido úrico de 9,1, sendo que o ácido úrico tem que estar pelo menos menor do que 5. A testosterona desse paciente meu, 211. O ideal da testosterona em homens, né, adultos, é 700, 800, 900. Tá? Um T3 livre de 2,17, porque o zinco selênio e cobre dele estava no chão, ele não estava convertendo. Tá? E uma insulina de 29. Quer dizer, não tem como não ter hipertensão, é lógico que vai ser hipertenso. E nenhum cuidado prévio, por exemplo, com oferta de magnésio. Ao longo dos meses, fomos corrigindo essas alterações, tratando cada uma conforme a necessidade, né? Além de orientar mudanças importantes no estilo de vida. Né? Ele tem 1,70 m, estava pesando 100, hoje 100 e poucos, hoje ele está com 82. Algum tempo depois, né? Me liga, me manda o WhatsApp. Tonteira. Felipe, tô com tonteira. Eu falei, mede a pressão para mim. A pressão dele, 10/4. Por telefone eu falei, pega o mesartana de 40, passa para 20, pega a amlodipina de 10, passa para 5. Reduziu o antipertensivo. Dias depois, ele me liga de novo, tonteira. Pressão 11/6. O que eu fiz? Suspendi o remédio por telefone. Na verdade, eu acho que eu não suspendi. Ele voltou no consultório hoje, já estava. Ele falou, Felipe, já tem um mês que eu não estou tomando, nem o que você pediu para eu diminuir, porque minha pressão sem remédio está mantendo 11/6, 11/7. Aí eu fui medir hoje, 12/70 e alguma coisa, quase 12/8 a pressão dele. Já estava um mês completamente sem remédio para pressão. A pressão arterial hoje, 118/70 e alguma coisa. Né? O que aconteceu? Nós não tratamos apenas a pressão, nós investigamos e tratamos fatores que estavam contribuindo para que aquela pressão permanecesse elevada. É claro que nem todo paciente conseguirá suspender medicamento antipertensivo, né? Muitos têm doença renal, alteração vascular importante, fator genético, ou outras condições que exigem tratamento contínuo. Mas uma pergunta precisa ser feita para todo hipertenso. Será que alguém procurou a causa da sua pressão alta ou apenas aumentou a dose do seu remédio? Porque esse paciente, o ácido úrico dele estava 9 e caiu para 4. A insulina dele estava 20 cacetada, caiu para 5. Entenderam o que eu estou falando? O T3 estava 2 ponto alguma coisa, subiu para 3,5. Tem 8 meses que eu passei magnésio de malato para ele. Vocês estão entendendo? A testosterona dele estava baixa, agora está na casa de 870, 750. Então, até quando a gente vai ter essa coisa de pressão alta, remédio, dor de cabeça, remédio? A medicina tem que começar a mudar e fazer a seguinte pergunta: por que esse paciente está com dor de cabeça? Por que esse paciente está com pressão alta? Por que esse paciente está com extremidade fria? A medicina deveria perguntar primeiro por quê, antes de perguntar qual remédio que a gente vai iniciar, ou então até mesmo qual remédio que a gente vai aumentar. Entenderam? Então, T3 baixo, tá? Livre baixo, falta de magnésio, insulina alta, testosterona alta, baixa, e ácido úrico elevado, é uma das maiores causas
de hipertensão arterial. Se vocês corrigirem isso, vocês podem deixar de ser hipertenso, igual esse paciente hoje meu deixou de tomar o remédio, tá bom? Tchau!